Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal virtual do Centro Espírita Irmã Rosa, aqui no YouTube. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. O tema desse mês é Espiritismo para Todos e o expositor de hoje é o Breno Fialho, também colaborador da casa, que abordará o tema Jesus para Todos, a Mulher da Samaria. Mas antes nós vamos ler uma página edificante para nos harmonizarmos, e essa página é do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. É a mensagem de número 13, intitulada Antagonistas. O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível que ele seja portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém ferir você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão, que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança, a ciência médica mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Vamos orar? Nos concentrando, elevando os nossos pensamentos em agradecimento a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga e abnegada do Seir, por estar sempre do nosso lado, disposta a nos orientar, rogando a todos que tenhamos uma tarde de paz e que o Evangelho do Mestre Jesus toque nossos corações e nossas mentes, refletindo em nossos pensamentos e atitudes. Pedimos ainda que nosso irmão Breno, que fará uso da palavra, seja sempre iluminado e abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora Breno Fialho. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus nos abençoe e que a luz do Mestre Jesus esteja entre nós. Mais uma vez. Mais uma bendita oportunidade de estudo do Evangelho de Jesus com os esclarecimentos da doutrina espírita. Dentro do tema do mês Espiritismo para Todos, vamos abordar nestes próximos instantes Jesus para Todos. Como temos no nosso Evangelho que o verdadeiro espírita é o mesmo que o verdadeiro cristão, visto que o Espiritismo tem como proposta reviver e explicar os ensinamentos de Jesus, daí ser o cristianismo redivivo, então vamos lá. Espiritismo para todos, Jesus para todos. E vamos ter como ponto de partida a passagem A Mulher da Samaria, ou a Mulher Samaritana, ou ainda Jesus e a Mulher Samaritana à beira do Poço de Jacó. Está registrada no Evangelho de João, capítulo 4. Se dá na cidade de Sicar, na Samaria, perto de um terreno que Jacó tinha dado a seu filho José.
ali ficava um conhecido o poço de Jacó, poço d'água de Jacó. Jesus ia da Judéia para a Galiléia. Não era muito comum judeus passarem por essa localidade. Eles evitavam esse caminho porque não se davam os samaritanos. Tinham antipatias pretéritas, embora origem comum. A verdade é que os judeus desprezavam os samaritanos. Mas bem sabemos que Jesus não desprezava ninguém. Com relação aos samaritanos, temos a importante parábola contada por Jesus, o bom samaritano, que nos deixa claro quem é nosso próximo, aquele que realmente se apresenta para ajudar, tomado por sentimento de misericórdia. Jesus apresenta exatamente o samaritano, desprezado pelos judeus, como realizador da boa ação, justamente para mostrar que qualquer um é capaz de fazer o bem. Podemos nos surpreender com boas ações, às vezes de uma pessoa que temos um preconceito ou de quem não esperamos nada. Todos somos capazes das boas ações. E Jesus, ao passar por Samaria, vivencia um diálogo com uma samaritana, do qual podemos tirar alguns ensinamentos. Antes de mais nada, vale destacar que é um representante do povo judeu dirigindo a palavra a uma representante do povo samaritano. Também é um homem dirigindo-se a uma mulher, o que na época não era muito comum. Os discípulos tinham ido à cidade comprar o que comer. Diante do poço havia uma mulher samaritana para retirar água. E Jesus, em modo imperativo, pede água à mulher. Dá-me de beber. E justamente por ser um homem judeu se dirigindo à mulher samaritana, ela retruca. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E aí Jesus responde a ela: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma pedirias a ele e ele te daria água viva. Então Jesus já começa a falar num sentido figurado, mas a mulher entende exatamente ainda no sentido literal. A mulher diz a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Aí Jesus, também em sentido figurado, vai dizer a ela: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E a mulher diz a Jesus então: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Então ela está acreditando numa água que vai matar a sede do corpo para sempre e não vai ter aquele trabalho de ir ao poço. E Jesus então vai e testa a mulher: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher responde: eu não tenho marido. Aí Jesus diz: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher então diz a Jesus, surpresa: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Agora Jesus estende um pouco mais a fala para ela. Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher ficou surpresa com Jesus saber detalhes da vida dela, então ela começa a falar: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Aí, para surpresa dela, Jesus diz: sou eu que estou falando contigo. Ele se revela para ela.
Neste momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. E a mulher, com aquela surpresa de que Jesus sabia detalhes, revela detalhes da vida dela que ela não teria contado para ele, então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Então o povo, acreditando na mulher, saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. O evangelista João segue contando que muitos creram em Jesus pela palavra da mulher, porque ela foi surpresa à cidade e falou para as pessoas que aquele homem disse-me tudo quanto eu tenho feito. E os samaritanos ficaram surpresos com isso, e para conhecer um pouco mais, pediram que Jesus permanecesse com eles um pouco mais. E Jesus ficou com aquele grupo por mais 2 dias. E muitos creram nele pela sua palavra, que Jesus começa a contar, a explicar, e começaram a acreditar em Jesus. E no versículo 42 deste capítulo 4, o evangelista João coloca: e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Então essa é um pequeno recorte da passagem, do que tem de relevante, do que podemos abordar aqui, desse encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Então, claro, vale sempre destacar aqui a importância que Jesus dava a todos. Aproveita sempre qualquer oportunidade para ensinar os valores da vida eterna, muitos não conseguiam entender disso, mas Jesus sempre explicava da vida eterna. E aqui Jesus mostra, ele sendo homem, judeu, falando com a mulher samaritana, o diálogo livre, a aproximação livre de preconceito de etnia, de sexo ou classe social. E essa demonstração, esse exemplo é muito atual, totalmente aplicável aos nossos dias. Jesus trava um diálogo esclarecedor com uma mulher samaritana. Também essa personagem considerada impura na época, pois já havia se casado 5 vezes. Jesus não julgava ninguém. É um grande exemplo para nós. Na passagem da mulher adúltera, também conhecida, a passagem levada à praça diante de Jesus, que estavam tentando Jesus para ver se pegavam ele, se ele opinava que tinha que perdoar a mulher ou se tinha que apedrejar, ele sai com uma das frases mais conhecidas e muito repetida: aquele dentre vós que estiver sem pecado, ele atire a primeira pedra. Ou seja, essa frase, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, é afirmativa, uma das mais contundentes para não julgarmos o próximo. Diz: se você é todo perfeito, pode julgar, mas como ninguém é perfeito, ninguém vai atirar uma pedra, ninguém vai ficar falando do outro. E nessa passagem da praça da mulher adúltera, depois que todos se retiram, Jesus pergunta: mulher, onde estão vossos acusadores? Ninguém vos condenou? E Jesus termina: eu também não vos condenarei. Ide no futuro, não pequeis mais. Essa passagem está em João 8. Eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. Nessas 2 passagens, só a título de exemplo, Jesus não julga, não apresenta preconceitos, não chega falando, julgando a pessoa. E quando nós conseguimos não julgar o outro, nós passamos a ver o próximo como a nós mesmos. Vencemos os preconceitos. Além do ensinamento de ajudar a todos sem preconceitos, como vivenciado por Jesus junto aos samaritanos, nesse diálogo vale destacar mais dois itens: a água viva, oferecida por Jesus, e um pouco mais adiante, a adoração ao Pai em espírito e verdade. Uma de nossas necessidades básicas para a vida do corpo é a água. Essa água do dia a dia, que hidrata o corpo e faz parte de diversas reações químicas, e é a que a mulher samaritana busca no poço. Jesus também, pelo corpo material, tinha necessidade dessa água e pediu à mulher. Quando ela retrucou a Jesus, ele ofereceu a água viva, para que nunca mais tivesse sede. Mas é o sentido figurado aqui que devemos entender. Que água viva é essa? Muitas pessoas, em muitos momentos, nós mesmos, nas nossas vidas, temos necessidades de glórias da terra, da vaidade, do poder, das riquezas materiais. Se lembrarmos da época que estudamos a matéria de história, cada folheada do livro de história é uma dominação, uma guerra,
um domínio, o homem e os povos tentaram se fazer controladores de outros homens e povos ao longo de toda a história, dominar fontes de recursos e riquezas. E ao longo de todo o tempo estudamos guerras, massacres e opressões. Sofrimentos sem fim, até agora foi assim. Aquele que ganhava e dominava, tempos depois sucumbia a outro invasor mais forte. Quando virávamos a página do livro de história, aquele povo que dominou passava a ser dominado, aquele que ganhou a guerra passava a perder. Infelizmente, vemos ainda hoje pessoas e povos abusando da força, do poder e das riquezas para controlar e explorar outras pessoas ou povos. Pessoas buscam felicidade no brilho dos holofotes, hoje amplificado pelo alcance das redes sociais. A vaidade na busca da imagem perfeita, que mais cedo ou mais tarde vai perecer. Tornar-se um influenciador e ter o benefício de rendimentos econômicos que essa condição hoje oferece. Mas essas buscas e tantas outras ligadas preponderantemente à experiência material e carnal tornam-se vãs, uma vez que trazem junto inquietação e a necessidade de aprovação dos outros. A felicidade fica refém do comentário alheio, do que os outros vão falar. E quando Jesus fala da água viva, ele apresenta seu ensinamento, ao qual temos hoje acesso, pelo estudo de sua vivência e de seu evangelho. A vida de simplicidade, dedicação a Deus, por meio do amor à criação, o fazer ao outro que gostaríamos que nos fosse feito, o alcance da verdadeira paz tão buscada. E para o espírita, conhecedor da reencarnação e continuidade da vida, o espírita tem a certeza de que todo progresso moral que nós alcançarmos, todo esforço para domar as más tendências, vão repercutir favoravelmente na continuidade da vida. Nenhum progresso fica perdido. Tudo vai se acumulando para o nosso próprio bem. São conquistas. Mas muita gente está procurando intensamente um bálsamo que alivie aflições, um guia para encontrar significado e direção na vida. Imploram por compreensão e atenção que lhes preencha a alma, que ainda não achou o caminho. O espírito dessas pessoas clama por paz e calma, que lhe acalente o coração sofrido. Um raio de esperança que possa iluminar os dias vindouros. A água viva, então, é Jesus. São seus ensinamentos. Para usar mais uma passagem evangélica, é a porta estreita. Do Evangelho de Mateus 7, entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. No capítulo 18 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz o seguinte comentário: larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências. E poucos se submetem a isso. Sempre lembrando que estamos em um mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece. E onde o mal ainda prevalece, a porta da perdição é larga, e o seu caminho é frequentado pela maioria. Encontrar a água viva, o caminho, a verdade e a vida, requer vontade, é um querer constante, é adesão, é esforço. E para bebermos dessa água viva, temos que levar a efeito nossa reforma íntima, reforma moral, assunto tão comum em exposições espíritas cristãs. O segundo destaque que vale aqui fazer é com relação à adoração a Deus. Judeus e samaritanos divergiam com relação ao local e maneira de adorá-lo. Jesus diz que a salvação vem dos judeus, pois já conheciam Deus único e no meio dos judeus, Jesus reencarnou para nos deixar seus ensinamentos.
Os povos pagãos faziam oferendas em sacrifícios para adorar a Deus ou aos deuses em que ainda acreditavam. Jesus disse: Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e verdade. Bem sabemos que na época de Jesus os fariseus e outros faziam questão de serem vistos quando faziam oferendas ou suas orações. Jesus os chamava de hipócritas, pois queriam ser vistos na adoração, mas às escondidas faziam ações reprováveis. A adoração não deve seguir nenhum ritual ou regra que se sobreponha ao sincero sentimento do crente. Allan Kardec, no início do nosso capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz orientações de Jesus para orarmos em segredo. Ninguém precisa ver nem saber. A oração é feita com simplicidade. E o coração deve estar livre de qualquer sentimento de ódio ou rancor. Se tivermos algo contra alguém, devemos perdoar-lhe, para que o Pai também perdoe nossas faltas. Para encaminharmos o nosso encerramento, quero trazer aqui uma passagem do Espírito Benfeitor Emmanuel no livro Fonte Viva. Psicografia de Chico Xavier, é a mensagem 93. Altar íntimo. O benfeitor faz uma referência a essa passagem que estamos estudando agora. Tem a ver com adoração em espírito e verdade. Começa assim: até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. É a forma que encontramos de apoio na busca da inspiração divina. Mas é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu junto à Samaritana que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. A finalidade máxima dos templos de pedra é de despertar-nos a consciência. Olha o último parágrafo dessa mensagem, que bonito. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando no altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Então apresentemos ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios, mas não como algo material que vamos levar diante do altar, ou como o sacrifício de um holocausto, alguma coisa assim. As nossas oferendas e sacrifícios serão em cotas abençoadas de amor ao próximo. Então não requer nada diante do templo de pedra, como Emmanuel nos fala. Inicialmente é para nos despertar a consciência, a inspiração. E essa cota abençoada de amor ao próximo nos lembra muito a questão 893 do Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E o trecho final da resposta diz: a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Então o que Emmanuel nos fala aqui, que nossas oferendas e sacrifícios são cotas abençoadas de amor, no Livro dos Espíritos nós temos que o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo é a mais desinteressada caridade, sem segundas intenções. Então, resumindo, hoje vimos Jesus no diálogo com a Samaritana, sem apresentar nenhum preconceito, como era realmente a postura de Jesus. Isso é um exemplo forte para nós, sem criticar, sem julgar, querendo ajudar, querendo orientar. E ele se apresenta como água viva, o seu evangelho, o seu ensinamento. E nós temos tudo isso à disposição nos nossos estudos gravados ou nos nossos livros. E não é simples botar em prática, mas cada passinho que a gente der no caminho, nós estaremos sorvendo dessa água viva. E a adoração em espírito e verdade é que o Pai não espera de nós nada de material diante
de um altar também material. Ele espera de nós, que somos suas criações, a nossa melhoria, à medida que nós façamos o bem ao nosso próximo. Começamos com cuidado, com pensamentos, posso, não posso, agora vai, agora não ajudo, mas chegaremos ao momento em que a ajuda vai ser o nosso móvel de ação. É a verdadeira e desinteressada caridade, em que há o sacrifício pessoal pelo bem do nosso próximo. Foram essas as reflexões da apresentação de hoje. Agradeço mais uma vez a atenção. É uma passagem bastante interessante, bonita, como tantas passagens de Jesus, são muitas lições. Agradeço a atenção de todos, espero ter sido claro. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço fraterno a todos e vamos orar. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade. Agradecemos também às bondosas Irmã Rosa, Irmã Nália Franco e a todos os bons espíritos vinculados à casa da Irmã Rosa, que nos sustentam, vibram por nós também enquanto estamos em nossos lares. Mas tempo chegará breve que voltaremos a nos reunir sob o teto físico da casa da Irmã Rosa. E ali voltaremos a compartilhar também os sentimentos fraternos que hoje compartilhamos à distância, mas com proximidade. E agradecemos a oportunidade dos estudos, a saúde, o alimento, as relações familiares e de amizade, as oportunidades que aparecem diante de nós para fazermos o bem. E queremos rogar também pela humanidade, que a saúde ganhe espaço da doença, que a calma ganhe espaço da inquietação e que a fé e a esperança ganhe espaço no sentimento daqueles que se encontram desalentados, desesperançosos. Que a luz do Mestre Jesus envolva todos. Vamos também pedir pela paz, pela tolerância entre as pessoas, às vezes tão próximas, e também entre os povos. Já passou o tempo de dominar, está chegando a hora de partilhar, e que essa paz possa encontrar guarida nos sentimentos de nossos irmãos. Muitos ainda são irritadiços, querem fazer valer sua opinião, seu modo de ser, mas rogamos então muita paz. A paz nos faz bem, a paz evita a luta, a guerra, a discórdia. Agradecemos então mais uma vez, meu Pai, e desejamos muita luz, muita paz, muita saúde a todos. Assim seja.